Quem esteve na quarta-feira nós estivemos estudando, meditando no livro de Filipenses, e a respeito da vida de Paulo, das circunstâncias da vida de Paulo, e a gente estava usando como base o livro Seja Alegre, que de Warren Wiersbe, é difícil falar esse nome, né? E também algumas mensagens também baseadas, né, nesse estudo do livro de Filipenses. E neste livro ele trata dos ladrões da alegria, ladrões da nossa alegria. E ele vai colocar 4 ladrões de alegria, né, identificados na própria vida de Paulo, no contexto da vida de Paulo. E o primeiro ladrão de alegria que nós vimos na quarta-feira foram as circunstâncias. As circunstâncias difíceis, penosas, né, sofridas das nossas vidas, as ocasiões difíceis, elas roubam a nossa alegria, né? Um desemprego, né, um falecimento, enfim, tantas e tantas circunstâncias, isso nós vimos na quarta-feira, que nos roubam a alegria, né, nos trazem tristezas, né? E nós vimos que Paulo, né, e na cabeça de Paulo, né, e Paulo viveu essas circunstâncias mais fortes do que qualquer um de nós, porque Paulo, né, sofreu naufrágios, passou fome, nudez, foi perseguido, apedrejado, preso, né, traído, injuriado, enfim. Mas o coração de Paulo, e ele escreve Filipenses da prisão, esperando o julgamento, né, onde a condenação poderia ser e possivelmente seria a decapitação. Ele escreve a epístola de Filipenses, que é a epístola chamada Epístola da Alegria, né? E ele vai dizer na epístola dos Filipenses coisas do tipo, né, regozijai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele vai dizer que ele se alegra no Senhor, se regozija e se regozijará sempre no Senhor, e que ele tem motivo de grande alegria as prisões dele, porque elas cooperam para o avanço do Evangelho. Então nós vimos que a saída de Paulo, quando olhava para as circunstâncias difíceis e penosas da vida dele, ele não deixava com que isso roubasse a sua alegria, porque ele olhava para algo maior, né? Mesmo em meio às crises, quando ele olhava para a crise em situação de morte, ele dizia: o morrer é lucro e o viver é Cristo, né? Então ele, olhando para as circunstâncias, ele via as oportunidades de crescimento do Evangelho, de avanço do Evangelho, né? E quando ele está lá preso em Filipenses, mesmo no capítulo 1, ele vai dizer que ele, preso toda a guarda pretoriana, ficou sabendo do Evangelho, né? E por causa das dificuldades e das prisões dele, o Evangelho foi, né, sendo pregado, alguns por discórdia, alguns por, né, por ciúme, outros não, por interesse sincero. Mas ele vai dizer, o que interessa é que o Evangelho está sendo pregado. Então, meio às circunstâncias difíceis, né, a mente de Paulo, o coração de Paulo tinha um propósito, por isso ele vai dizer em Filipenses também, né, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, olho para as coisas que diante de mim estão e continuo, né, vou em busca do quê? Do prêmio da soberana vocação. E Paulo tinha um propósito e as circunstâncias não afetavam e não roubavam a alegria de Paulo, porque ele sabia que existia algo maior, e não havia alegria maior do que no coração de Paulo, né? Não havia alegria maior do que ver pessoas, né, conhecendo a esse Senhor que ele tinha conhecido tão bem, e isso fazia com que o coração dele se alegrasse. E nós vemos Paulo, diante de tantas circunstâncias difíceis, um homem alegre, um homem que fala e ensina sobre alegria. E hoje eu queria continuar estudando sobre os ladrões de alegria, e eu queria falar, meditar sobre as pessoas. As pessoas nos roubam a alegria, né? Muitas vezes, ou por várias vezes. As pessoas nos roubam a alegria quando elas nos tratam, né, da forma como elas nos tratam, de muitas maneiras, quando elas nos ignoram, quando elas olham para nós com superioridade, não é? Quando elas nos usam,
quando elas nos tratam como um objeto, né? Aquele coração egoísta que busca as suas próprias vontades, então elas nos veem como um objeto que pode ser útil ou não para o cumprimento da sua vontade. E isso nos rouba a alegria quando a gente se sente assim usado, né? Elas nos roubam a alegria quando elas nos fazem nos sentir incapazes, ignorantes, né? Diminuídos, incompetentes, limitados, né? Burros. Né? Já esteve do lado de alguém que faz você se sentir burro, né? Que começa a te pôr para baixo, faz você se sentir ignorante? Tem gente que tem essa capacidade de querer ser maior do que todo mundo e te fazer sentir menor. As pessoas roubam a nossa alegria quando elas exigem de nós uma lealdade indevida. Por exemplo, abra lá em Efésios, sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 2. Vamos orar antes de ler? Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a qual será lida. Nós queremos receber do Teu Espírito, Senhor, ministrar nas nossas vidas, para que possamos estar mais próximos da Tua vontade revelada, Senhor. Nós não queremos ter um coração tratado simplesmente para que a tristeza não tome conta de nós, mas nós queremos viver a alegria do Senhor para poder servir ao Senhor com alegria. Revela-se a nós nessa manhã, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Falei Efésios? Filipenses. Filipenses 4, 2. Filipenses 4, 2. Então nós vamos esperar vocês acharem. Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. O que parece que está acontecendo aí? Se a gente continuar a ler, olha só o que eles falam no 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, esses dois nomes bonitos, Evódia e Sintique, Paulo está dizendo que são duas cooperadoras dele, que trabalharam com ele para o avanço do Evangelho, mas alguma coisa está acontecendo ali entre elas, alguma discórdia, algo que não fechou, e o que Paulo está dizendo aqui, entrem em acordo, pensem iguais, mas muito possivelmente o que está em jogo aqui também é que elas estavam, para Paulo escrever isso, e colocar isso numa carta, é que elas estavam buscando adeptos. Quem está a meu favor, quem está contra mim, quem está do lado de Evódia, quem está junto com Sintique. E ao que parece, elas estavam... se fôssemos no dia de hoje, elas teriam ligado para Paulo, no celular de Paulo, assim, olha Paulo, você está do meu lado ou você está do lado da Sintique? Você está do lado de quem? Nós queremos saber. E isso é uma situação que, quando acontece nas nossas vidas, rouba a nossa alegria. Já experimentou isso de dois amigos seus, dois amigos seus comum, brigam entre si, você está no meio. E aí eles ficam, você está do meu lado ou você está do lado dele? E é uma situação que você perde de qualquer jeito. É perder ou perder, porque se você está com um, você perde com o outro. Se você está com o outro, você perde com um. Não tem favorecido. Então isso rouba a alegria. Brigas em casa. Já viu os pais, quando entram em conflito dentro de casa e começam a chamar os filhos e fazer a cabeça dos filhos um contra o outro?
né? E aí os filhos ficam no meio daquilo também, e isso rouba a alegria dos filhos. Por quê? Para eles é perder ou perder. Ou seja, exige uma lealdade que não dá para exigir, né? Não dá para exigir. Mas nós também, né, temos a nossa alegria roubada quando nós somos julgados. 2 Coríntios 11. Vamos ver Paulo passando por isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então Paulo aqui está sendo julgado pela igreja de Coríntios, né? A igreja de Corinto, dos coríntios. Paulo está sendo comparado aos apóstolos, ou os pretensos apóstolos que estão lá nessa igreja, e eles estão falando que Paulo é um falso apóstolo, que Paulo é fraco, porque Paulo, ele mesmo diz aqui, posso ser fraco no falar, mas não no conhecimento. Estão julgando Paulo, dizendo que ele, né, usava da igreja, e Paulo está aqui se defendendo. Está aqui se defendendo, ou seja, ele foi julgado e isso rouba a alegria da gente. Você já foi julgado? De alguma forma? Né? De uma maneira com que você se sentiu injustiçado, isso não te trouxe tristeza no coração? Né? Você fica com aquele pesar e aquilo rouba a alegria da gente. Né? Rouba a alegria. Mas a gente também tem a alegria roubada quando somos frustrados. Aí em 2 Coríntios mesmo capítulo 11, do 19 ao 20. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Paulo está frustrado com a igreja. Porque ele havia ensinado, ele havia passado tempo lá, discipulado, derramado a vida dele. Aí quando ele olha para a igreja havia, né, se vendido, né, a igreja havia seguido falsos apóstolos que estavam extorquindo a igreja, que estavam pesando sobre a igreja. Né, e Paulo, quando olha para isso, fica decepcionado, não só com aqueles, né, que ele já havia dito que eram falsos apóstolos, mas com a própria igreja. Porque ele ensinou a igreja, se dedicou à igreja, e a igreja não aprendeu, e isso frustra. Isso frustra. Você já sentiu frustrado, por exemplo, com um filho? Que você ensina, fala, senta, conversa, daqui a pouco ele pisa na bola. Isso traz aquela tristeza, assim, nossa, mas parece que perdi o tempo todo de caminhar junto, de ensinar, e aquilo dá tristeza, frustra. Né? Então isso rouba a alegria da gente também. Mas a gente também, as pessoas também roubam a nossa alegria quando elas nos abandonam. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, 15. Segunda carta de Paulo
a Timóteo, capítulo 1:15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Vai lá para o capítulo 4 dessa mesma carta. 4:10. 4:9, a partir do 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então, quando as pessoas nos abandonam, elas nos entristecem, né? Quando a gente é abandonado, deixado, quando a gente conta com alguém, daqui a pouco aquele alguém que você contava te abandona, te deixa na mão, te deixa sem o apoio que você contava, e isso te traz tristeza. Né? Aconteceu com Paulo, foi abandonado, né? E pessoas com que ele contava, que estavam com ele, na caminhada com ele. Né? E ele contava com gente para estar junto com ele na defesa do evangelho lá na Ásia e as pessoas da Ásia, e foi abandonado. Muitas vezes somos abandonados por amigos, né? Pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos pais. Né? E a gente vê isso cada dia mais comum hoje. As pessoas abandonam porque buscam os seus próprios interesses. E quando não é mais interessante estar do lado de alguém, abandona. Né? Parte para outra, não é assim que se diz aí? Parte para outra. Mas as pessoas também nos entristecem e roubam a nossa alegria quando elas nos amaldiçoam. 1 Coríntios, capítulo 4, 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então aqui já tem várias coisas que as pessoas fazem contra nós que roubam nossa alegria, né? Quando elas nos amaldiçoam, nos injuriam, né? Você já ouviu assim, vai para o inferno. E as pessoas nos amaldiçoam, isso nos dá tristeza. Ou quando elas nos perseguem, já foi perseguido em algum lugar, no ambiente de trabalho, ou num ambiente de amizade, você se sente perseguido, né? Parece que tem alguém que quer que as coisas deem errado para você e quer que você pareça aquilo que você não é. Quando você é caluniado, quando você é considerado lixo do mundo. Olha o sentimento que houve em Paulo. Lixo do mundo. Ele se sentiu tratado como um lixo do mundo e escória, né? Escória, lixo e escória. Foi abandonado quando foi rejeitado. Né? Você já se sentiu rejeitado? Quando alguém te abandona, te rejeita, te trata como se você não fosse nada, né? Te olha de cima e você se sente tão pequeno, tão vazio. Assim, mas... E quando essas coisas começam a acontecer com a gente tem uma tendência de acreditar e achar que realmente é verdade, que a gente não é nada. Né? E quando falam muitas coisas a respeito de nós, a gente começa a achar que é isso mesmo. Quando nos caluniam, você é assim, você começa a achar que é assim mesmo. Quando nos rejeitam, né? E nós podemos ser rejeitados pelos filhos, pela esposa, pelos pais, né? Um grande exemplo de rejeição é o aborto. Mas o aborto muitas vezes pode não ser um fato acontecido, algo que foi levado ao fim, mas aconteceu o aborto emocional. Você foi rejeitado, você foi abortado. Né? E às vezes nós somos abortados da vida das pessoas. Né? E há muitos filhos que sentem-se rejeitados porque lá na gravidez
foram rejeitados, foram no coração, na mente da mãe ou do pai, foram abortados, foram jogados, né, no lixo, foram considerados como escória. E a gente vê aí alguns bebês, né, jogados literalmente no lixo, no rio, no mato, né, e isso rouba a alegria, rouba a nossa tristeza. O pastor Ed René conta uma situação que ele viveu, que ele saindo, né, muito cedo de casa para ir na igreja pregar, morava longe da igreja e foi pegar um táxi. Aí tinha um táxi estacionado perto da casa dele, eram 4h30, 5 horas da manhã. Ele correu, entrou no táxi, sentou e começou a conversar com o taxista. Né, o taxista, com um negão de quase 2 metros de altura, aí conversando e tal, daí disse, você fica aqui a noite inteira e tal, no ponto, fico a noite inteira aqui no ponto, durmo no carro, quando chega algum passageiro. E o taxista falou para ele, uma coisa, a gente parado aqui no táxi, negão, no táxi já acha que é bandido. O sentimento que ele sentiu de rejeição, de desprezo, né? Aí ele perguntou, mas e você, é o quê? Você está indo para onde? Eu estou indo para a igreja, porque você é pastor? Sim, sou pastor. Você está pior do que eu. A escória do mundo, né? Escória do mundo. Que situação, né, nós chegamos. Mas as pessoas roubam a nossa alegria com palavras também. 1 Coríntios 4,18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então estavam falando bobagens a respeito de Paulo. Né? E Paulo está dizendo, eu vou aí ter convosco. Né? As palavras estavam machucando Paulo, ferindo Paulo. Né? E as palavras nos ferem, mas nós temos um grande defeito, um grande problema, que nós gostamos de falar dos outros e não com os outros. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas e não das pessoas. Né? E isso acontece nos relacionamentos, nos casamentos. Muitas vezes as pessoas vão procurar uma ajuda, um conselho do pastor, muitas vezes, e aí vem e despeja aquilo tudo. Assim, não, você já falou com o seu marido? Assim, não. Tem que conversar, tem que falar com ele. Né? Ou você já conversou isso com a sua esposa? Não. Nós precisamos aprender a falar com as pessoas. Mas as palavras das pessoas, você já recebeu uma palavra que te feriu, te machucou? Que te causou um desconforto no coração? Que você sentiu aquilo como uma maldade? Como se tivesse falado... Né? A pessoa poderia ter falado contigo, mas não falou. Né? É aquilo que a gente chama, falou pelas costas. Isso rouba as nossas alegrias também. E as pessoas também roubam a nossa alegria quando elas nos impõem a sua vontade, ou querem nos impor a sua vontade. Isso acontece entre Paulo e Barnabé, lá em Atos 15. Né? Um quer impor a sua vontade ao outro, e saiu um para cada lado com o bico. Não foi? Paulo quer ir sem João Marcos e Barnabé quer que João Marcos vá com eles na viagem missionária. Um quer impor a vontade do outro. E aí isso rouba a alegria, quando nos impõe a vontade. As pessoas roubam a nossa alegria quando nos agridem, fisicamente mesmo. Paulo sofreu isso algumas vezes. Lá em Atos você vai ver algumas vezes em que Paulo foi agredido, apedrejado, lançado, jogado para fora da cidade. Isso rouba a alegria. Quando nos enganam, 2 Coríntios 11, 15. Segundo Coríntios 11, 13, a partir do verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, pessoas que se fazem passar por algo que elas não são. Né? Elas nos enganam. Você já teve uma decepção muito grande com alguém que você tinha por grande estima, daqui a pouco ela se revelou algo que não era, você achava que era um anjo de luz, daqui a pouco você viu que era, né, ministro de Satanás. Né? Você se sente enganado, né, traído também. Mas a notícia triste disso tudo é que todos esses sentimentos que nós sentimos, que as pessoas nos roubam a alegria, muitas vezes nós também somos as pessoas que roubam a alegria dos outros. Muitos de nós já traiu, já rejeitou, já caluniou, já injuriou, já mentiu, já enganou, já abandonou. Né? Muitas vezes nós fomos estas pessoas que causaram mal a outros. Né? E Paulo ainda vai dizer de muitos males, né? Que tinha um tal de Alexandre lá, que ele entregou, inclusive, para Satanás, que o Alexandre o Latueiro, esse me causou muitos males. Ele não se deu o trabalho nem de descrever, de tantos foram os males, são muitos males. Então aí, se faltou alguma coisa que te traz tristeza, que te rouba alegria e não foi falado aqui, está aí, muitos males. Tem pessoas que nos causaram, nos fizeram muitos males. E quando nós nos lembramos delas, ou da relação que nós tivemos com ela, ou do tempo que a gente passou, isso tem a capacidade de roubar a nossa alegria, de nos trazer aquela tristeza, ainda que momentânea, mas traz a tristeza. Mas nós também, né, temos a alegria roubada quando nós vemos as pessoas que nós amamos longe. Né? A saudade nos rouba a alegria. E as pessoas que nós amamos, quando elas estão afastadas de Cristo, ou sem conhecimento nenhum de Cristo, elas também nos roubam a alegria, também nos dá tristeza. Quando elas estão longe de Cristo, sem conhecimento de Cristo. Mas qual é a saída para isso tudo? O que a gente faz? Como é que a gente lida com esse sentimento todo, com todas essas coisas que roubam nossa alegria? Aí Paulo vai nos ensinar lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir do 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós lemos esse texto já hoje na EBD, né, a respeito de submissão. Mas o que Paulo está colocando aqui é uma escala de valores muito simples. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o outro. Depois eu. E Paulo está dizendo o seguinte: seja servo. Seja servo, aprenda a servir. Porque quando você aprender a servir, você vai começar a descobrir e receber milagres do Senhor tratando a sua vida quando você sente-se entristecido, quando você sente que as pessoas estão roubando a sua alegria. Você vai começar a ser, na verdade, não só uma pessoa curada, mas alguém que cura, alguém que é ministro de paz. E ele continua falando a respeito de Jesus, e ele dá o grande segredo de Jesus. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, além de assumir a forma de servo, ele tinha uma coisa muito clara na mente dele, no coração dele, no espírito dele. Ele sabia quem ele era.
Jesus sabia e ele recebia do Pai e do Espírito aquela voz que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, ainda que ele soubesse que ele se esvaziaria, ainda que ele soubesse que ele passaria pela cruz, seria, chicoteado, seria injuriado, seria caluniado, seria pregado, seria traído, negado, ele sabia exatamente quem ele era. E aquela voz do Espírito falava ao ouvido dele, ao coração dele: Tu és meu filho amado, tu és meu filho amado. E quando a alegria começa a sair de você e você começa a ver as pessoas roubando a sua alegria, por qualquer uma dessas situações que nós vimos aqui, é essa voz que você tem que ter a certeza no seu coração. Você é um filho amado do Senhor, você é um filho amado, você é uma filha amada, você é uma filha, um filho amado. E o Senhor jamais vai te trair, jamais vai te rejeitar, jamais vai te abandonar, jamais vai te caluniar, jamais vai te deixar. O Senhor jamais vai te enganar, mas Ele vai sempre falar no seu ouvido: Tu és meu filho amado, tu és meu filho amado. Então que nós temos que tirar essa roupa de vítima e vestirmos a roupa de Jesus, de Cristo. É a segurança que há em Cristo, não arrogante, mas a segurança de quem conheceu o amor do Pai, que supera todas as coisas. E Ele dá essa certeza de que nós somos amados acima de todas as circunstâncias e de todas as coisas que possam acontecer. E nós temos que tirar a roupa de vítima e colocar a roupa de servo. E assim como Jesus servia as pessoas, perdoar, ministrar o perdão, ministrar misericórdia, paz. E como Jesus, nós temos que ter em mente que nós não somos a vítima é quem nos ofende. Assim como houve esse sentimento em Cristo, que lá na cruz, do alto da cruz, Ele olhou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A vítima não era quem estava na cruz, era? A vítima era quem o estava ofendendo e crucificando, eles eram a vítima. Esse é o sentimento que nós temos que ter, não como quem olha ao outro, com superioridade, mas com misericórdia, com amor. Então nós vamos começar a aprender o que é amar os inimigos, o que é ministrar cura, libertação, perdão, é perdoando, é tendo certeza no coração de que você é um filho amado, você é alguém que ama, você tem certeza do propósito de Deus para a sua vida. Mas aí você pensa: mas isso é com Cristo, isso é difícil. Mas veja Timóteo, aí em Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Cuide dos vossos interesses. Timóteo é alguém que aprendeu o que é servir. Paulo também é alguém que nos ensinou o que é servir. Que ainda que ultrajado, maltratado, continuava orando pelas pessoas, continuava ministrando as pessoas, continuava buscando com que elas chegassem a Cristo, e ele tinha a convicção no coração daquilo que ele era. Isso não significa se tornar alguém oprimido o tempo todo. Perdoar alguém não significa você estar se permitindo ser maltratado, injuriado, mas significa você perdoar e deixar aquele que julga com retidão resolver as coisas. E você não permitir que aquilo que ela fez contra você roube a sua alegria, porque você sabe quem você é. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Na quarta-feira contei uma experiência que eu vivi com um professor, não sei quantos estavam aqui na quarta-feira. Eu contei parte dela, vou contar a outra parte agora. Um professor meu, um japonês, professor de grego e hebraico, professor Yutaka, lá de Curitiba, do seminário. E nós descobrimos no último ano, quem já ouviu, eu só vou recapitular para quem não estava na quarta poder entender. No último ano do seminário nós descobrimos, porque ninguém sabia,
até porque ele era um homem extremamente alegre, sempre sorridente, sempre junto com a turma, disposto a servir, era um professor predileto de todos nós, todos gostávamos muito dele, ainda que nós entendíamos pouca coisa do que ele falava, que ele era japonês mesmo, e falava português mal e dava aula de grego e hebraico. E nós descobrimos somente no último ano do seminário que ele vivia há 20 anos com a sua esposa no leito, numa cama, em estado vegetativo. Ela havia sofrido um acidente, eu não sei exatamente os detalhes, e ela não tinha consciência mais, ela tinha tido perda de massa cefálica, e então ele é quem trocava ela, quem dava banho, quem dava comida, quem cuidava de tudo, gastava muito com os remédios. E naquela ocasião nós ali ficamos, quando ouvimos isso, ficamos, mas pastor, 20 anos, professor, ele não era pastor, 20 anos, o pastor nunca pensou, e nós com aquele coração maligno, pequeno, que não conhece as coisas do Senhor, não tem discernimento do Espírito, o pastor nunca pensou em recomeçar a vida, em começar alguma coisa, 20 anos nisso. E as palavras que ele disse para nós naquele dia foi que ele não havia feito uma promessa diante de homens, que iria amar a sua esposa e cuidar dela, na alegria ou na tristeza. Só na alegria, mas na dor, na tristeza, ele prometeu diante de Deus que ele iria fazer isso. E que ele não trocaria essa vida que ele teve ao lado dela por absolutamente nada. Porque essa vida que eles tiveram juntos, trouxeram para Cristo os filhos deles, trouxeram os pais, trouxeram os primos, trouxeram os avós, trouxeram amigos. Muitas pessoas se converteram por ver esta situação e o mover de Deus no meio disso tudo. E ele ainda disse, eu tenho certeza que ela jamais trocaria a vida que ela teve nesses 20 anos. Eu não sei se ela tem consciência, mas eu tenho certeza que se ela pudesse saber que o que iria acontecer a ela iria trazer a salvação das pessoas que nós amamos, ela não trocaria, não se furtaria a passar por isso. Porque o que interessa é o avanço do Evangelho, é que as pessoas conheçam a Jesus. E ela não trocaria isso, porque eu conheço a esposa com quem eu casei. E ele falava isso com um sorriso nos lábios, irmãos, com lágrimas de alegria. E era uma coisa que no coração da gente não dá para entender. Como pode uma pessoa falar com tremenda alegria, dando um testemunho desse? E ele vai dizer para nós, a gente continuando a conversar, que ele ouviu muitas coisas por causa disso. De familiares que chamavam ele de burro, que falavam que ele estava se anulando, que isso não era amor, isso era estupidez. De pessoas que vinham diante dele e só faltavam querer bater nele porque achavam um absurdo aquilo que ele estava fazendo. E tantas coisas ele ouviu e viveu, mas nada disso tirou a alegria dele. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era a esposa dele. E ele sabia quais eram os propósitos de Deus para a vida deles. E quando a gente entende isso, nada rouba a nossa alegria. Nada rouba a nossa alegria. A gente pode passar pelas maiores dificuldades, a gente pode ter os maiores traumas emocionais, mas a gente sabe que nós somos filhos amados do Pai. E a gente sabe que há um propósito dele nas nossas vidas, de levar outras pessoas, de servir. E quando a gente tira a roupa de vítima e começa a servir, a alegria então inunda nosso coração. E a gente começa a desfrutar do que é a alegria do Espírito e a paz que excede todo entendimento.